da conferência nos celulares, para verificar se estão efetivamente desligados, evitando aquele transtorno do toque durante a palestra. E vamos orar. Vamos rogar ao nosso Pai maior, Criador da vida, que permita, estejam conosco nesta tarde, todos os Espíritos que Jesus nos transmitiu. E que assim possa ser. E hoje nós temos a satisfação de ouvir o nosso irmão Velocino. Muito bem, uma boa tarde, queridas amigas, amigos. É um prazer estarmos aqui na terça-feira à tarde, junto a vocês. Nesse nosso mês especial, mês de outubro, vocês devem estar acompanhando pelas nossas notícias aí nas nossas mídias, no Facebook, nos cartazes aqui na nossa casa. Esse é um mês em homenagem a José Raul Teixeira. José Raul Teixeira é um médium do estado do Rio de Janeiro, mais especificamente da cidade de Niterói. Nasceu no dia 7 de outubro de 1949. E faz 5 anos que José Raul Teixeira, enfim, foi acometido de um AVC durante um voo que fazia do Rio de Janeiro até a cidade de Nova York. E em função disso ele vem procurando se recuperar, mas ainda não conseguiu estar na forma que ele gostaria para retomar os seus trabalhos de divulgação da doutrina espírita. Então esse mês é um mês em homenagem ao seu trabalho, é um mês em homenagem às obras que ele tem deixado para nós, e ajudá-lo na atividade, na manutenção da atividade do Remanso Fraterno, que nós vamos comentar um pouco nesta tarde. Mas sobre a vida desse divulgador da doutrina, nós temos 2 obras. Uma delas é de César Braga Saide, Um Homem no Mundo, e a outra obra é O Chamado dos Irmãos de Luz. Essas 2 obras falam da vida, da atividade de Raul Teixeira. Mas deixa eu lhes contar primeiro um pouco quando eu o conheci. Nós estávamos por volta dos inícios dos anos 80, aqui em Porto Alegre, que foi quando a primeira vez que tivemos a oportunidade de ouvir o Raul Teixeira. Raul Teixeira é um desses oradores inflamados, desses oradores que tocam a plateia, desses oradores que cativam as pessoas. Ele tem uma expressão muito fácil, um vocabulário repleto, um conjunto de vivência, de experiência, de conhecimento da doutrina espírita que encanta a todos. O Raul Teixeira, ele começou as suas atividades, evidentemente, no estado do Rio de Janeiro, onde ele mora, e de lá ele começou então a ganhar o Brasil inteiro. No início dos anos 80, ele já era conhecido de vários estados brasileiros. Ele estava lá por volta dos 30 e poucos anos de idade, e tinha começado já a oratória espírita com 18 anos de idade. Então ele já tinha um certo caminho, uma certa história na divulgação da doutrina espírita aqui entre nós. Mas eu tive, numa primeira ocasião, a oportunidade de conhecê-lo, de escutá-lo, aqui na Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, aqui da nossa União Distrital Espírita Partenon, que naquela ocasião ele dissertou a respeito da obsessão para nós, trabalhadores espíritas, aqui da região do Partenon. E aquele homem, ele se caracterizava também, além da eloquência das suas palavras, pela forma como ele se comunicava. Quando nós fechávamos os olhos e escutávamos Raul Teixeira, era como se nós tivéssemos naquela ocasião a oportunidade de estarmos ouvindo Adivaldo Pereira Franco. Tamanha eram as semelhanças na entonação da voz, na maneira de se expressar, na jovialidade das colocações, na esperteza do pensamento, no timbre, no volume de voz, no maneio
da própria voz. A gente fechava os olhos, era comum, a gente dizia. Olha, o Raul Teixeira e o Divaldo parece que são irmãos, gêmeos, de tanta a similaridade com que eles trabalham a doutrina e a sua voz toca na nossa alma. Só que esta foi uma preocupação interessante que Raul Teixeira teve, porque quando ele começou a pregar a doutrina espírita com 18 anos de idade, ele não conhecia Divaldo. E quando ele pregava, onde pregava, as pessoas diziam, olha, tu fala muito parecido com Divaldo, parece Divaldo falando, mas ele nunca tinha tido a oportunidade de ouvir uma única palestra do Divaldo. Quando ele teve a oportunidade de conversar com Divaldo, que ele foi com um grupo de jovens da sociedade espírita onde ele frequentava, o grupo espírita Leôncio de Albuquerque, em Niterói, e conversou com Divaldo. Divaldo sorriu e disse para ele, mas é que nós já somos irmãos, conhecidos desde muito tempo, e nós bebemos da nossa mesma, a fonte da qual nós bebemos, para esta técnica da oratória é a mesma, então por isso que nós temos muita semelhança. Se dizem a ti, é porque é isso, nós temos muita semelhança. Então eu conheci o Raul Teixeira naquela ocasião, no início dos anos 80, e criamos uma amizade muito forte. Aonde quer que ele vinha aqui no estado, a gente saía, ia atrás, ele ia pregar aqui em São Leopoldo, Novo Hamburgo, interior do estado, nós íamos em caravana, os jovens juntos. O interessante é que nós jovens ali, 20 anos, 20 e poucos anos, ele já com 30 e poucos, e ele tendo que se preocupar com aquilo que queria falar, o desgaste da oratória, de receber, de conversar com as pessoas depois, nós cansávamos no meio do percurso e ele parecia que tinha cada vez mais energia. Terminava a atividade daquele final de semana intenso, explodindo de energia, e nós ali apagados, a nossa vela já se ia apagando, com o tempo a gente ia cansando, e ele naquela alegria de pregar. Então ele é essa pessoa que ele contagia. A doutrina espírita ele leva com leveza, ele faz com que a gente aprenda conceitos profundos da doutrina de uma forma muito simples, ele cativa a cada um de nós. Infelizmente, há 5 anos não está podendo mais divulgar a mensagem através da palavra, mas a gente ainda encontra muito dos vídeos das suas palestras no YouTube. Graças a Deus, nós temos esse recurso e conseguimos lá buscar ainda muitas das suas palestras e aprender com ele. Mas ele é muito também uma pessoa, uma pessoa de fácil amizade, brinca com muita facilidade conosco. Eu me recordo uma vez, ele foi jantar lá em casa, a mãe está aqui, não vai deixar eu mentir sozinho, né, mãe? Ele teve uma ocasião, foi jantar lá em casa, e a gente resolveu fazer um churrasco para eles, uma comida típica gaúcha. E foi com alguns amigos, a casa estava um tanto quanto cheia e muita carne para assar. E eu comecei a assar, botei carvão para não passar vergonha e terminar aquele carvão e a carne não está assada, botei muito carvão. E quando a carne começou a assar, começou a cair a gordura da carne, as labaredas começaram a subir. Só que eu não tinha mais espaço na churrasqueira para botar a carne mais para cima, para deixar mais longe do fogo. O que eu fiz como recurso? Peguei uma garrafa daquelas PET de água e comecei a jogar água para dentro daquela churrasqueira. E dele a jogar água, eu levantava a labareda, eu jogava água, levantava a labareda, eu jogava água. Até que comecei a servir, o Raul comeu, os outros comeram, gostaram muito da carne, mas ele não perdendo a oportunidade, no final ele disse assim, olha, é o primeiro churrasco que eu como assado com água na minha vida, diz ele. Porque eu fui o velocino o tempo inteiro jogando água lá para dentro, não sei como é que ele conseguiu assar essa carne com água. Até hoje ele fala, quando lembra, vê alguém por perto, ele brinca. Então ele é esta alma muito querida. E ele começou a vida dele com contato com os espíritos desde muito cedo. Ele recorda que com 2 anos, 3 anos de idade, embora nascendo uma família católica, a mãe dele católica, mas a mãe tinha uma peça na casa que ela dedicava para as orações dela. Era como se fosse um altar que tinha algumas imagens de alguns santos e ali ela reservava para as orações. E o Raul ia com ela até lá, começava a orar. Só que ele ficava impressionado com o que ele via na volta.
Ele via pessoas descendo pelo telhado, ele via pessoas atravessando normalmente as paredes e ficavam ali junto com eles orando. E ele, uma criança com 2, 3 anos de idade, perguntava para a mãe: mãe, quem são essas pessoas que estão aqui? E ela dizia: meu filho, esses são os irmãos de luz, que vêm nos ensinar a trabalhar para Jesus. E assim ele ficou, era um irmão de luz, ele via aquelas pessoas, orava junto. A mãe era de uma mediunidade impressionante também, a mãe do Raul Teixeira, embora ela também não fosse espírita, católica, a dona Benedita Maria da Conceição. Então ela também era de uma mediunidade impressionante. Aconteciam fenômenos, o Raul relata, aconteciam fenômenos na casa dela, assim, de copos e pratos estourarem. E quando isso acontecia, vinha para ela uma revelação de alguma coisa que estava acontecendo. Geralmente, quando aconteciam esses fenômenos físicos, era de alguma coisa que queriam informar para ela, e ela acabava captando a mensagem. Muitas vezes era neto que estava precisando de uma ajuda, muitas vezes era o próprio esposo que sofreu um acidente. Uma ocasião ela estava na véspera do Natal, com a família reunida em casa, ela foi tomar um banho. Quando ela está saída do banho, cai uma telha e quebra essa telha em cima de uma mesa branca. Ela olha aquela telha quebrada e diz assim: o Raul, que era o esposo dela, que tinha o mesmo nome do filho, o Raul se acidentou. Diz que pegou toda a família, a casa era perto de um final de linha de um ônibus, entraram todos naquele ônibus, rumaram para o centro de Niterói. Quando eles estão chegando no pronto-socorro da cidade, o marido está chegando numa ambulância que havia se acidentado. Então ela era uma pessoa que ela tinha esse convívio também com uma espiritualidade muito grande. Só que o Raul, por ser de uma família católica, aquilo, na medida em que ele vai crescendo, aquilo vai atormentando ele. Porque ele vai na igreja, fala com os padres dizem aí: olha, isto é ação demoníaca. Tu ficar vendo esses espíritos, isso aí é uma ação demoníaca. Então ele tinha um medo muito grande. E ele leu a Bíblia, até os 16 anos, ele chegou a ler a Bíblia 3 vezes, por inteiro. Porque ele queria achar uma resposta ali para esta ação demoníaca na vida dele. E não conseguia. Uma ocasião, ele maior, o padre disse para ele: olha, quando tu começar a enxergar esses tais de espíritos, tu escreve a oração do credo em uma folha, que é creio em Deus Pai Todo-Poderoso, é uma oração longa, né? Ele tinha que escrever numa folha, dobrar essa folha, botar fogo nela e ficar passando na casa em sinal de cruz. Ó, os espíritos vão desaparecer, porque isso aí é ação demoníaca. E quanto ele mais escrevia, mais queimava papel, mais os espíritos apareciam. Ele chegou uma ocasião a ter folhas da oração do credo já preenchidas, porque dizia assim, que às vezes não dava tempo, era tanta coisa. Ele tinha que escrever, depois botar fogo, ele já deixou 20, 25 folhas de oração do credo preenchida, porque quando ele viu os espíritos já dobrar, começaram a queimar, fazia o sinal da cruz, mas não adiantou. Aí quando chegou lá pelos 17 anos de idade, depois de ter passado por tudo isso, uma ocasião ele era pequeno ainda, e a mãe dele, porque tinha mediunidade também de vidência, o vizinho do lado era nome José. E ele sempre passava, brincava com o vizinho, só que o vizinho era cardíaco, tinha uma doença séria, embora jovem, e ele acabou falecendo. E a mãe não contou para o Raul que o vizinho tinha falecido. Porém, um dia, quando eles estão orando lá naquela peça, na casa do Raul, o Raul olha o José entrar, que veio na direção dele, passou pela parede, ele olha o José e sai correndo na direção para dar um pulo nos braços deles, que a mãe deu uma volta rápida, pegou ele pelo ar, porque senão ele ia se esborrachar na parede, porque ela não tinha contato que o José já tinha falecido. E ele viu o José entrando pela porta, mas já era o espírito desse vizinho. Uma outra ocasião, ele está em casa ouvindo e as pessoas comentando, dizendo assim: vocês sabem qual é a diferença entre um espírito e uma pessoa que está encarnada? Sabem como é que qual é a diferença? Ele era pequeno, tinha uns 7, 8 anos de idade, ele espichou o ouvido para ouvir aquilo. E aí uma pessoa disse assim: não é simples, é só tu olhar os pés. Se a pessoa está com os pés no chão, ela está viva.
Se os pezinhos estão no ar assim, é porque essa pessoa está morta. E ele disse, mas agora eu descobri quando é que eu vejo morto, quando é que eu vejo vivo. Aí teve uma manhã então, que ele estava na frente de casa, tinha alguém batendo, ele foi olhar, era um rapaz, a primeira coisa que fez foi olhar para baixo. Aí viu, está com os pés no chão. Ah, esse está vivo. Aí esse rapaz falou com ele, perguntou uma coisa que ele não sabia, ele foi lá dentro chamar a madrinha dele. Madrinha, vem cá, tem uma pessoa perguntando algumas coisas aqui que eu não sei responder. Quando ela chegou lá fora, ela disse assim, mas onde? Cadê ele? Ela não via. Daí a pouco ele viu a cabeça daquele homem desaparecer, só fumacinha, saiu correndo, tremeu, desmaiou ele. Porque imagina ver uma cabeça desaparecendo, daqui a pouco só fumacinha por ali. Então não adiantou essa história dos pés estarem no chão, porque não fazia diferença para ele se era espírito vivo ou não, encarnado ou não. E assim foi a vida dele, num tormento esta mediunidade. Até chegar por volta de 17 anos, ele tinha um amigo do tempo do ginásio, que frequentava uma casa espírita. E ele começou a comentar com José Vilaça, que era esse amigo, desse tormento que ele tinha. E aí esse amigo disse para ele, olha Raul, isso aí lá na nossa casa espírita nós chamamos isso de mediunidade. Vai para lá, estuda a doutrina espírita, conhece a doutrina espírita, tu vai entender por que isso acontece. Mas ele ficou com medo disso, porque casa espírita para ele, a visão que ele tinha, era uma casa de magia. Queria chegar lá dentro e ter aquele cheiro de enxofre, as salas fechadas, sem muita luz, cantoria, essas coisas assim. Então ele tinha medo de entrar em casa espírita. Até um dia que ele falou com a mãe do José Vilaça, ela disse assim, mas vai Raul, tu é um menino tão inteligente, vai lá, escuta, ouve. Se tu não gostar, tu não vai ter perdido nada, nada vai te acontecer. Ele tomou coragem e foi. No dia 8 de abril de 1967, quando ele esteve lá. Neste dia, quando ele chegou, ele foi recebido pelo presidente da casa, que estava na frente, já tinha começado as aulas de juventude, e ele disse assim, eu vim conversar com José Vilaça. Não, vem aqui, levou ele até a sala, abriu a porta, apresentou para o evangelizador e disse assim, olha, mais um aluno para ti, e colocou ele dentro da sala. No que ele entrou, viu o amigo, se sentou e a professora estava falando naquele dia sobre Moisés, sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando das 3 revelações, e ela começou a falar sobre Moisés. E engraçado que uma das figuras que ele mais tinha apreço na Bíblia era por Moisés. Ele tinha lido muito sobre Moisés, sobre esse homem salvo das águas, pela missão que ele tinha de libertar o povo judeu, enfim, era uma figura que cativava ele. Ele leu muito sobre isso. E aí, naquela tarde, estavam falando sobre Moisés. Ele já achou estranho que a casa espírita era uma casa normal, as janelas abertas, não estava nada escuro, não tinha nenhum cheiro de enxofre lá dentro, nem nada. Os jovens alegres conversando e falando de um tema que ele sabia. Foi quando a professora ali, evangelizadora, em parte da exposição dela, ela pergunta se alguém gostaria de falar sobre Moisés e dá a palavra para o Raul. Raul, tu quer dizer alguma coisa sobre Moisés? E ele disse que foi uma coisa estranha que aconteceu com ele naquela hora. Praticamente tudo aquilo que ele sabia de Moisés desapareceu da mente dele. Claro, para nós a gente diz assim, isso dá um branco, não é? Quando a gente chama alguém para falar, principalmente em público, aí sim, aquilo que a gente sabe desaparece, né? Dá uma tremedeira, a gente sua frio. Imagina se agora eu começo a falar baixinho e falta a minha voz, eu chamo um de vocês aqui, vem Vera, vem falar, né? Dalzira, Vera, vem aqui falar, vai dar um treco em alguém, né? Vem Tilde agora falar, meu Deus. Então quando chegou, eu disse para ele assim, vem falar sobre Moisés, ele disse que deu um branco, mas dali a pouco disse que a língua dele parecia que crescia dentro da boca, e o peito começou a inchar, e dali a pouco ele disse que começou a falar sobre Moisés, e falar, diz que a professora ficou impressionada, ela até achou esse menino deve ser filho de algum pastor, de tanto que sabe de Moisés, mas ali foi a primeira pregação de Raul Teixeira, a primeira pregação dele, o primeiro ato mediúnico praticamente dentro da casa espírita. E ele diz que saiu daquela tarde de 8 de abril de 1967, já saiu espírita daquela casa.
nunca mais ele deixou de divulgar a doutrina espírita, de estudar a doutrina espírita. E em 6 meses de casa espírita, ele já tinha lido todos os livros da biblioteca daquela casa. Ele leu as obras de Allan Kardec e diz assim, mas que engraçado, eu penso a mesma coisa que esse homem que está escrito aqui. Para mim, isso não é nada de diferente daquilo que eu penso. E aí ele começou a divulgar a doutrina espírita. E começa a divulgar pelo Brasil todo, com essa eloquência, com essa jovialidade, com esse carisma dele, encantando aonde ele ia. As multidões seguiam esse homem pela facilidade com que ele expunha a doutrina, pela felicidade com que ele falava de Jesus e da doutrina espírita, encantando a todos nós a seguir esse caminho, a seguir nessa trilha, a seguir nesta direção. E assim foi a vida dele. Mas ele tinha, desde muito cedo, uma certa intuição de que ele não iria viver por muito tempo. Ele recebia algumas mensagens e que falava assim, nós temos pouco tempo, nós temos que trabalhar, nós temos pouco tempo. Inclusive do próprio mentor dele, Camilo, que se apresenta para ele depois, quando ele está na casa espírita, depois de um certo tempo lá na casa espírita, em 1974, a 15 de março de 1974, este que é o mentor espiritual do Raul, se apresenta para ele pela primeira vez. E disse para ele, Raul, nós não temos muito tempo, nós temos que trabalhar. E assim foi. E ele tinha aquela esperança que ele ia viver até os 30, 40 anos de idade, mais do que isso não. Quando chegou aos 30, não desencarnou, e disse, bom, então é aos 40. E aí, chega um determinado dia, simbólico, marcante na vida deste homem. Ele recebe uma ligação dos companheiros da Federação Espírita do Mato Grosso. E um convite para ele, então, fazer palestras lá. E ele vai marcar na agenda, seria no mês de abril de 1986. E aí, o convite desse confrade de lá, Luiz Assad, diz assim, olha Raul, mas tem um dia, que é no domingo, que nós gostaríamos que tu fizesse 3 palestras nesse dia. 9 horas da manhã, às 15 e às 19h30 da noite. Porque à noite nós vamos fundar a União Regional Espírita de Cáceres, que é no oeste de Mato Grosso. E o Raul iria fazer a palestra que ia inaugurar aquela unidade federativa lá em Cáceres. E ele ficou meio assim, 3 palestras num dia, viajar de uma cidade para outra, começar de manhã numa cidade, de tarde para outra, de noite para outra. Ele ficou na dúvida. Aí Camilo olhou para ele e disse assim, aceita, Raul, aceita, porque talvez este dia seja a oportunidade que tu tenha para te despedir daqui da terra de algum dos teus irmãos. Ele ouviu aquilo, ficou impressionado, mas aceitou então em função daquilo que Camilo havia dito para ele. E quando estamos na véspera dele viajar, ele está preparando a mala dele, ele diz assim que tudo que ele tocava na casa dele, ele tocava com ar de que parecia que estava se despedindo. Ele estava se despedindo da casa, das coisas dele, ele foi tomado de uma nostalgia muito grande e não sabia explicar aquilo. E aí foi guardando, colocando as roupas dele na mala, o que ele ia levar com ele, e foi até lá. Ele diz, desde o momento que eu cheguei, quando os irmãos de lá me abraçaram, eu fui tocado numa emotividade muito grande. Falei de manhã em São José dos Quatro Cantos, com grande emotividade. Falei de Jesus, dos ensinamentos do Cristo, e a cada pessoa que chegava para me dar um abraço, parecia que eu me despedia dela, tinha que segurar para as lágrimas não brotarem. À tarde, a mesma coisa. E aí, quando eles estão saindo, depois do lanche da tarde, para o trabalho, logo mais à noite, eles entram no carro de uma amiga que ia levar eles até a cidade de Cáceres. Ele entra atrás da motorista. Quando ele está sentado ali, chegam alguns amigos que não estavam na hora daquele lanche que fizeram e queriam abraçá-lo. Aí saiu ele de novo do carro,
abraçou aquelas pessoas, e quando ele foi entrar novamente, o Luiz Assad, aquele que tinha ligado para ele, o que ia assumir como presidente da União Regional Espírita de Cáceres, entra primeiro e senta no lugar que ele havia sentado antes, bem atrás da motorista. Aí ele senta no meio, um outro colega da Federação Espírita senta à esquerda e duas senhoras à frente, a motorista e a outra. E saem na direção de Cáceres. Em meio ao trajeto, uma caminhonete vai fazer uma ultrapassagem arriscada numa carreta e não vence. E eles estão chegando perto dessa caminhonete. Eles começam a dizer, olha, desvia, desvia. E ela, a motorista, desviou então o carro, porém a caminhonete pega na porta traseira do lado esquerdo, bem no lugar onde estava Luiz Assad, e era o lugar que ele sentaria. E a caminhonete então começa a capotar deles, onde eles estão, numa belina, capota 3 vezes e as rodas ficam para cima. Só que quando capotava esse veículo, ele diz que se sentiu envolvido por uma bolha. E quando ele saiu da caminhonete, ele não tinha um único arranhão, nem um pingo de sangue das pessoas que estavam à volta dele. Porém, com aquela pancada que o veículo sofreu na parte traseira do lado esquerdo, o amigo Luiz Assad faleceu. E era o lugar em que ele estaria. Ele retira o amigo de lá das ferragens. Já começava a chover finamente, e ele diz que fez uma das preces mais comovidas da sua vida. Aquele amigo que deixava o corpo, pedindo à espiritualidade que desse prosseguimento naquela separação daquele homem, daquele espírito, daquele corpo. E aí ele veio a saber que por causa de uma intercessão da mãe dele, e em função de todas as atividades que ele vinha realizando, com felicidade, com alegria, dando os bons frutos aonde passava, a mãe dele solicitou ao alto que ele ficasse um pouco mais, que desse continuidade nesta própria vida, talvez aquilo que ele faria numa outra, porque ele tinha a intuição de que desencarnaria jovem, mas logo em seguida voltaria. Mas ele teve então uma moratória. E aí, tanto o próprio mentor do Raul Teixeira, o Camilo, começa a preparar esse novo momento da vida dele, desta moratória que ele recebe para ficar entre nós. E aí é que surgem as viagens para o exterior. 45 países ele passou. Aí que surgem as obras mediúnicas, 35 obras que veio pela sua lavra mediúnica. E é aí que surge, depois desse trabalho, depois dessa moratória, a criação da obra assistencial da Casa Espírita, Sociedade Espírita Fraternidade, que é o Remanso Fraterno, que atende 220 crianças em turno integral, dando escola, atenção, auxílio a tema, tudo aquilo que uma criança precisa daqueles bairros pobres de Niterói. Então Raul é esse espírito querido, que teve esta oportunidade do alto de ficar mais um tempo entre nós, pregando o evangelho com a sua vida, com o seu exemplo, e foram momentos difíceis. Porque a pessoa acha assim, a pessoa que está lá divulgando, falando, palestrando, diz, olha que vida maravilhosa, as pessoas vão, abraçam, não sabe as dificuldades que a pessoa passa. Tem que dormir fora, na casa de outros companheiros, viajar bastante, uma série de outras situações, tentar acomodar interesses das pessoas, é extremamente complicado. Uma vez ele esteve aqui no Sul, só a título de curiosidade, ele passou numa determinada cidade e fez, depois da palestra, uma janta entre amigos e serviram para ele pizza e suco de uva. Ele adorou suco de uva natural aqui do estado, comeu a pizza italiana e tal, gostou. Quando ele saiu dessa cidade para ir para uma outra,
aqueles que iriam acolher lá ligaram para cá e perguntaram: vem cá, a gente está recebendo o Raul pela primeira vez, não sabe o que ele gosta. Aí ela chegou e disse: olha, ele comeu aqui pizza e suco de uva e adorou. Ela disse: ah, vou fazer isso também. Aí fez lá pizza e suco de uva. Quando ele foi para a terceira cidade, essa pessoa da terceira cidade perguntou para da segunda. Ele disse aqui: ah, ele comeu pizza e suco de uva, ele adora. E ele ficou uma semana comendo pizza e suco de uva. Ele achava interessante aquilo, que o lugar que ele chegava era pizza, suco de uva, pizza, suco de uva. Depois que ele ficou sabendo que uma foi falando para outra e ele comeu a semana inteira isso. Então vocês vejam, acontece de tudo, até isso. Ou como uma vez ele chegou numa casa, aí às vezes as pessoas até faziam questão que ele ficasse na casa de uma e de outra, né? E muitas vezes essa questão de recebê-lo em casa era para, muitas vezes, alguém resolver o seu próprio problema. Chama ele para ajudar a resolver um problema dela, ali da família. E uma dessas ocasiões ele chegou e a pessoa disse assim: Raul, que bom que tu vieste na minha casa, tu nem sabe quanto eu orei para tu estar aqui. Ele disse assim: mas por quê? Sabe, porque eu tenho um problema sério com meu filho. Meu filho é alcoolista, bebe. Eu já fiz de tudo, tratamento, água fluidificada, passe, e não há jeito. E eu orei para que tu viesse aqui, porque eu tenho certeza, Raul, tu vai fazer ele largar da bebida. E ele diz assim: meu Deus do céu, olha que enrascada que eu estou. Dali a pouco, quando ele ouve barulho na chave da porta, quando vai ver, era o filho que tinha chegado. E o filho está entrando e a mãe dele diz assim: vem cá, eu vou te apresentar o Raul que eu te falei. E aí apresenta para ele na sala, ele cumprimenta o rapaz e o rapaz já está preparado. Ele diz assim: já eu sei porque que tu está aqui, a minha mãe já me falou. É para tentar me tirar da cabeça. Ela diz que eu tenho vício, mas eu bebo socialmente, não é bem assim não. Aí ele diz assim: mas eu vou te dizer uma coisa, antes que tu comece a me doutrinar. Tu sabia que Jesus bebia? Ele olhou para o rapaz, começou a rir. Diz assim: mas é um ingênuo esse rapaz. Ele vai falar da Bíblia ainda, que eu já li de trás para frente, de frente para trás. Não tem uma passagem que mostre que Jesus bebeu, e muito ainda, como ele diz, Jesus bebeu e muito ainda. Não tem, uma única passagem não tem. Ele diz: eu ia até, com um tempo, trazer o assunto para dentro do Evangelho, porque é a área que eu conheço, vai ficar muito fácil. Mas ele mesmo já está se predispondo a falar do Evangelho, ficou fácil para mim. Ele sorriu e disse assim: mas me diga qual é a passagem que tem no Evangelho que diga que Jesus bebeu e muito. Ele olhou com ar de irônico o rapaz e diz assim: mas isso muito me chama a atenção, porque a mãe disse que tu é uma pessoa que lia muito o Evangelho, conhecia muito da vida de Jesus e não sabe disso, mas eu vou te ensinar. Não tem aquela passagem das bodas de Canaã? Tem. Não faltou vinho uma hora lá, Jesus não transformou água em vinho? Transformou. Pois é, depois não vieram o pai, a mãe e os irmãos atrás dele? Sim. E ele não foi na porta assim: quem é meu pai, quem é minha mãe, viu? Bebeu tanto que não sabia quem era o pai, quem era a mãe. Vejam só o que eles passam, né? A gente achando tão simples essa vida, vejam só o que eles passam. Pois esse, meus queridos, é esse espírito amigo, fraterno, eloquente, que toca a nossa alma quando fala de Jesus. Ele diz que dos romances de Emmanuel, o que mais toca ele é Ave Cristo. Ele diz que parece que está vivendo aquele momento, aquela hora. Não sabe por quê, quais são as ligações que o prendem lá. Mas é esta alma cândida, querida, fraterna, que nós queremos de forma muito humilde prestar as nossas homenagens a ele este mês. E para terminar, no Evangelho de Lucas, tem uma frase no capítulo 11, versículo 41, que fala sobre a esmola. Ele diz assim: dai antes a esmola daquilo que tendes. Porque a gente tem que separar aquilo que nós detemos daquilo que nós temos.
Este livro eu adquiri, eu detenho ele por um certo tempo. A roupa que faz parte das minhas aquisições materiais é aquilo que eu detenho por algum tempo. A minha casa, o carro, usufrutuário por um certo período. Mas aquilo que temos é o que vai na nossa alma. E é por isso que disse Lucas: dai antes a esmola daquilo que tendes. E o Raul tem espargido a todos nós, há mais de 50 anos, aquilo que ele tem. Um pouco da sua alma. Muito obrigado, Raul. Obrigado, Camilo. E que assim seja. Ali naquela mesa são obras dele. Muito obrigado, então, nosso irmão Velocini. Esperamos que ele compareça todos os meses aqui, né, nos trazendo algo como ele trouxe hoje. Eu ouço muito as palestras através do YouTube. São palestras magníficas, eu